Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí ao bloco da Ortopedia do Saúde em Dia. Sou Rafael Barreto, ortopedista, especialista em coluna. Hoje a gente vai ter novamente nosso amigo aqui, Bruno Arruda, Obrigado da de novo. Físio, para falar um pouquinho para a gente sobre os mitos e verdades, né? Eu acho que a gente tem muitas dúvidas, né? Do que o vizinho, do que o avô fala, do que a mãe fala, né? Em relação a alguns problemas e algumas soluções em relação, né, às dores e alterações da coluna. Bruno, vamos começar um pouquinho com uma coisa bem comum, né? Questão de colete. Tem aquela coisa da postura, verdades, né? e essas coisas. Isso. O colete é um dos mitos que a gente tem no tratamento da dor lombar dentro da fisioterapia, precisamente dentro da fisioterapia, que ainda é muito indicado aquele colete que você abraça toda a parte abdominal, né? E a gente sabe que isso não é uma forma de tratamento, porque além de não melhorar muito o sintoma desse paciente, ele não previne novas abordagens ou novas situações de dor na coluna, né? Sim, inclusive também diminuindo um pouquinho a função dos nossos músculos, né? Então, acelerando ou perpetuando aí um quadro de dor. Sim. E aquelas órteses, né? Órteses são aqueles equipamentos que ajudam, né, a melhorar ali a postura. A postura, né? sim. Isso funciona, não funciona? Existe o mito da postura ideal, né? Esse mito da postura ideal, ele é muito difundido, em que você tem que sentar numa postura específica e aí às vezes usam essas órteses para te ajudar a sentar nessa postura específica, mas é bem legal lembrar que cada um tem a sua postura e não existe uma postura padrão a ser seguida. Então, acho que, né, já deu para entender que ele não é muito utilizado ali como tratamento nesses casos. Outra coisa também, Bruno, palmilha. Palmilha. O que tem de mito e verdade em palmilhas? Só tem mito, né? Não tem nenhuma verdade. A palmilha no pé, ela não consegue refazer ou desfazer ou causar uma alteração mecânica na coluna a ponto de causar uma dor específica ali em qualquer região, seja lombar, torácica ou cervical, né? Muito bom. Outra coisa que a gente também ouve muito, né, é que a gente, quando tem uma crise de dor, por exemplo, tem que ficar imóvel. Repouso, não se mexe. O que temos aí em relação ao repouso? Se você quer melhorar a sua dor, não faça isso, né? O que a gente tem hoje na literatura, que a gente faz muito na prática clínica, é incentivar o paciente a fazer o máximo de atividade que ele consegue. Óbvio, respeitando aquele limite de dor, mas não fazer repouso. O repouso só piora a situação, o repouso não ajuda no tratamento da dor lombar. Maravilha. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui é informação baseada em evidência, em literatura. Né? Não é o achismo. Não é o achismo, não é um mito. Estudos mostrando que realmente funciona ou não funciona essa técnica. E a questão do tempo. A gente tem, né, aquela pessoa que fala, está começando a esfriar, tá vindo um friozinho aí, isso tem alguma relação com as dores? Eu sei que vai chover porque minha coluna está doendo, né? Não, também. Dentro da literatura, eles tiveram o trabalho de pesquisar isso, o tamanho, a conversa, essa crença de que o paciente ele sente alguma dor porque teve essa alteração no tempo, e esses estudos já mostraram para a gente que isso não é uma verdade, não é uma coisa que se sustenta quando é pesquisada sobre. Maravilha. Idade, existe uma idade para ter dor ou não? Outro mito, né? Outro mito. Você pode ter dor na região torácica, lombar, cervical, enfim, em qualquer idade. Criança, adolescente, adulto, idoso, então não é uma faixa específica de pessoas, não tem uma idade específica para você começar a desenvolver a dor lombar ou ter uma dor lombar, um episódio de dor lombar. Qualquer idade pode acontecer. Exatamente. Não é legal, mas qualquer idade pode acontecer. Isso é interessante, né? Porque quando a gente está na prática no consultório, né? Chega um paciente de 30 anos e fala, doutor, eu já entrei na casa dos 30. Aí, na consulta seguinte, chega um de 40 e fala, que eu já cheguei na casa dos 40. E aí vai subindo. Vai subindo. Não tem idade, né? Não Todas tem as faixas etárias, elas estão sujeitas a terem essas alterações. Em relação, Bruno, a alguns tratamentos específicos de fisioterapia, tá? Que o pessoal fala muito, né, daquelas fitas, né, o kinesiotape, né? O que se tem de evidência em relação a isso com dor? A gente vê muito atleta, né, em esportes como vôlei, como tênis, basquete, usando bastante esse tipo de... Nadadores. Nadadores. O que tem de verdade sobre isso?
A verdade sobre especificamente a kinesiotaping é que se ela for aplicada com uma técnica específica que o curso te mandou, ou se ele for aplicado de qualquer jeito, ou se não for nem a marca específica do curso, eles vão ter situações iguais, respostas iguais. Então, eu estou falando tudo isso para falar, o kinesiotaping é igual a placebo, ele não é melhor do que o placebo, ou seja, uma terapia inerte que não te melhora nem te piora, tem o mesmo resultado do que o kinesiotaping. Para dor e incapacidade principalmente. Interessante, né? E a gente lembra nas Olimpíadas, né? Tem um tempo já, do Michael Phelps, né? Sim. Que ele apareceu na piscina cheio de manchas roxas nas costas, né? Ele fez aquele tratamento de ventosas, né? E a ventosa? A ventosa, ela segue essa mesma linha da kinesiotaping. Então, ela é feita... comparado com o placebo, ou seja, duas pessoas que fizeram o curso, que têm experiência, aplicam da forma correta e aplicam da forma não correta só para fingir que está fazendo a aplicação, ele tem o mesmo resultado, para dor e incapacidade. Ou seja, não tem nenhuma diferença com relação ao placebo, ele não vai ser melhor do que muita coisa. Então aquilo não resolve a sua dor lombar de um dia para o outro ou melhora qualquer coisa com relação à dor e incapacidade. Bruno, outra coisa que eu escuto muito no meu consultório, né, que vocês também ouvem bastante, é aquelas pessoas que chegam dizendo que não tem jeito, né? Que vão ter que conviver com aquele problema pro resto da vida, que nunca mais vão conseguir praticar um esporte ou fazer uma caminhada. O que você fala em relação a esse tipo de crença? Que aquela pessoa que conhece alguém que tem dor a vida inteira e não conseguiu resolver. Esse é um outro mito também. A gente sabe que por mais que a dor ela seja crônica, ou seja, ela tem mais de 3 meses de duração, segundo a Organização Mundial de Dor, você consegue resolver ela em até 1 ano, né? Então, aí 75% das dores, da dor lombar especificamente, ela consegue ser resolvida em até 1 ano, como o que a gente chama de história natural da doença, né? Ou seja, você não vai precisar ficar com esse medo porque ela vai se resolver desde que seja feita alguma coisa para tratamento. Exatamente. Tá? Bruno, obrigado. Acho que a gente conseguiu tirar, né, a dúvida de vários mitos aí, né, do dia a dia em relação às terapias, né, e às doenças da coluna. Eu agradeço muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, entra no nosso WhatsApp aqui, manda as mensagens para a gente e nos vemos no próximo programa. Um abraço.